Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que este momento seja de edificação, consolo e renovação espiritual para a sua vida. O nosso tema de hoje é quando Deus restaura o seu povo e desperta o coração para uma nova vida. Ó pastor de Israel, escuta, tu que conduzes José como rebanho, tu que estás entronizado sobre os querubins, resplandece diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faz teu rosto brilhar sobre nós, para que sejamos salvos. Salmos 81, do 1 ao 3. Cantem ao Senhor com alegria, celebrem o Deus de Jacó. Comecem a música e toquem o tamborim, a suave harpa e a lira. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a festa. Pois esse é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Salmos 81, do 1 ao 4. Os Salmos 80 e 81 pertencem à coleção de Asaf e revelam dois momentos profundamente ligados entre si. O Salmo 80 nasce como um clamor em meio à dor nacional, e o Salmo 81, por sua vez, soa como um convite divino à adoração, à lembrança e à obediência. Juntos, eles mostram que Deus não apenas ouve o sofrimento do seu povo, mas também o chama de volta para a aliança. Este é o contexto histórico dos dois salmos, Salmos 80 e 81. Talvez você também esteja vivendo dias parecidos, não necessariamente cercado por exércitos, mas cercado pela ansiedade, pelo medo, pela solidão, pela insegurança, pelas perdas ou por alguma sensação de abandono. Talvez você esteja tentando seguir a rotina enquanto por dentro tudo parece desabar. Há pessoas que sorriem por fora, mas carregam uma guerra silenciosa no coração. Existem momentos em que a alma parece uma cidade destruída. A esperança diminui, as forças acabam e até mesmo a oração parece perder as palavras. É exatamente nesse lugar que a voz do salmista encontra sua voz. Se hoje você se sente emocionalmente esgotado ou esgotada, como quem já não consegue explicar a própria dor, saiba que Deus não se afasta de você nesse cenário. Ele continua ouvindo o clamor que talvez você nem consiga formular com clareza. Quando faltam palavras, o Senhor ainda entende o gemido da alma. O salmista levanta os olhos para Deus e o chama de pastor de Israel. Essa expressão não foi escolhida por acaso. Ovelhas não conseguem encontrar sozinhas o caminho de volta quando se perdem. Elas dependem completamente do pastor. Assim também acontece conosco. Quantas vezes tentamos resolver nossas dores apenas com nossa própria inteligência, nossa força ou nossos recursos emocionais, apenas para descobrir que continuamos perdidos? Quantas vezes você já tentou dar conta sozinho, sozinha, fingindo que estava tudo bem, enquanto por dentro precisava desesperadamente de direção, cuidado e descanso? O salmista nos lembra que existe um pastor que nunca abandona seu rebanho. O pedido se repete várias vezes ao longo do Salmo 80.
restaura-nos, faz teu rosto brilhar sobre nós. Versos 3, 7 e 19. Não é apenas um pedido para mudar as circunstâncias, é um pedido para que Deus restaure primeiro o relacionamento com Ele. O brilho do rosto de Deus lembra a bênção sacerdotal, que o Senhor faça seu rosto brilhar sobre você e lhe seja gracioso. Números 6, 25. O salmista entende que, quando Deus volta a ocupar o centro da vida, tudo começa a ser restaurado. Essa verdade é profundamente prática para quem está em crise emocional. Muitas vezes queremos que Deus retire a dor imediatamente, mas Ele começa tratando aquilo que está mais profundo. O coração ferido, a fé enfraquecida, a esperança abalada, a confiança quebrada. Há dores que não se resolvem apenas com mudança de cenário. Elas precisam de restauração interior. Talvez você esteja pedindo alívio para a ansiedade, força para continuar, paz para dormir, coragem para enfrentar o dia ou consolo depois de uma perda. O Salmo nos ensina que Deus não apenas vê essas necessidades, mas também deseja restaurar a sua vida por inteiro. A imagem da vinha domina boa parte do Salmo 80. Deus havia tirado uma videira do Egito, preparado o terreno, plantado, protegido e feito crescer, do verso 8 ao 11. Mas agora seus muros foram derrubados e qualquer pessoa pode arrancar seus frutos. Essa figura descreve a própria história de Israel, mas também retrata muitos corações. Quantas pessoas viveram experiências profundas com Deus, floresceram espiritualmente e pouco a pouco permitiram que os muros da comunhão fossem destruídos pela rotina, pelas decepções, pelos pecados escondidos ou pelas preocupações da vida. Às vezes, a pessoa nem percebe quando começa a se afastar por dentro. Vai se cansando, vai se fechando, vai perdendo o brilho, vai deixando de orar, vai se isolando emocionalmente. E quando percebe, sente-se vulnerável e exposta. Jesus retomaria essa mesma imagem quando declarou: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. João 15:1. E acrescentou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15:4. A verdadeira restauração nunca acontece apenas quando os problemas desaparecem, mas quando voltamos a permanecer ligados em Cristo. Se você tem se sentido seco ou seca, sem forças, sem alegria e sem direção, talvez o convite de Deus hoje seja exatamente este. Volte a permanecer, volte a se alimentar da presença de Cristo, volte a descansar nele, volte a permitir que Ele cuide do que está quebrado em você. Ao ler esse salmo, percebemos que Deus nunca deixou de amar seu povo, mesmo quando precisou discipliná-lo. Alguns estudiosos observam que o sofrimento de Israel não era sinal da ausência de Deus, mas da seriedade da aliança. O Senhor corrige aqueles que ama porque deseja restaurá-los. Essa verdade também ecoa no Novo Testamento. O Senhor disciplina aqueles que ama. Hebreus 12:6. A disciplina divina não é rejeição, é cuidado. Talvez você esteja enfrentando uma fase em que tudo parece quebrado. Sua família, suas emoções, seu casamento, seus sonhos ou sua saúde emocional.
Talvez você esteja cansado ou cansada de tentar consertar sozinho ou sozinha aquilo que já ultrapassou suas forças. O Salmo 80 ensina que a restauração começa quando deixamos de olhar apenas para os escombros e voltamos os olhos para o Deus que continua assentado sobre os querubins, governando soberanamente toda a história. Quando você não consegue enxergar saída, Deus continua vendo o caminho. Quando você só enxerga ruínas, Ele ainda enxerga a restauração. Então, chegamos no Salmo 81, onde o cenário muda. Depois do clamor, vem o convite à adoração. O povo é chamado a cantar, tocar instrumentos e celebrar as festas estabelecidas por Deus. Em meio às dificuldades, Deus ainda convida seu povo para adorá-lo. Isso nos ensina que a adoração não nasce da ausência de problemas, mas da confiança na presença do Senhor. Essa verdade é especialmente importante quando você está emocionalmente abalado ou abalada. Há dias em que a última coisa que parece natural é adorar. A mente está cansada, o coração está pesado e a alma parece sem voz. Ainda assim, o Salmo mostra que a adoração pode ser um ato de fé em meio à dor. Adorar não significa negar o sofrimento, significa declarar que Deus continua sendo Deus, mesmo quando a vida está difícil. Talvez hoje você não consiga cantar com a mesma intensidade de antes, mas ainda pode se voltar para o Senhor com sinceridade. Às vezes, a adoração começa com uma oração simples. Senhor, eu não estou bem, mas eu continuo aqui diante de Ti. Logo depois começa a falar diretamente ao povo. Ele relembra sua libertação do Egito. Livrei seus ombros da carga, suas mãos foram libertadas dos cestos de barro. Verso 6. Deus faz questão de recordar aquilo que eles haviam esquecido. A memória espiritual fortalece a fé. Quando nos lembramos do que Deus já fez, encontramos forças para enfrentar o presente. E isso também é muito prático para quem está em crise. Quando a dor aperta, a mente tende a apagar as lembranças da fidelidade de Deus. Você pode até se sentir tentado ou tentada a pensar que nada de bom aconteceu, que tudo sempre foi difícil ou que Deus nunca agiu em sua vida. Mas o Senhor nos chama a lembrar de livramentos passados, de portas abertas, de consolos recebidos, de forças que surgiram quando você achava que não suportaria mais. A memória da graça de Deus sustenta o coração quando o presente parece pesado demais. Mas então surge uma das frases mais tristes das Escrituras. Meu povo não quis ouvir minha voz. Israel não quis me obedecer. Verso 11. Deus revela que o maior problema nunca foram os inimigos externos, mas a resistência do próprio coração humano. Essa realidade permanece atual. Muitas vezes esperamos que Deus transforme nossa vida enquanto resistimos àquilo que Ele já nos mostrou em Sua palavra. Queremos paz sem perdão, restauração sem arrependimento, alegria sem comunhão e direção sem submissão. Também queremos alívio sem mudança interior. Porém, o Senhor não trata apenas dos sintomas, Ele trata da raiz. Se o coração continua fechado, a alma continua presa. Se a voz de Deus é ignorada, a dor tende a se aprofundar. Jesus afirmou: minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27.
A vida cristã não consiste apenas em acreditar que Deus existe, mas em aprender diariamente a reconhecer sua voz acima do barulho da ansiedade, do medo, das opiniões humanas e das pressões deste mundo. Quando você está emocionalmente fragilizado ou fragilizada, muitas vozes tentam dominar sua mente. A voz da culpa, a voz da comparação, a voz do desânimo, a voz do fracasso, a voz do medo do futuro, da rejeição, da decepção, da traição, enfim. Mas a voz do bom pastor continua chamando você para perto. Para quem vive enfrentando crises emocionais, estes salmos trazem esperança profunda. A ansiedade tenta convencer você de que está sozinho ou sozinha. A depressão sussurra que nada mudará. A culpa diz que Deus desistiu de você. O medo tenta antecipar tragédias. A vergonha tenta fazer você se esconder. Mas a palavra afirma exatamente o contrário. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Filipenses 4, de 6 a 7. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela guarda o coração mesmo durante a tempestade. Isso significa que você pode estar em meio ao caos e ainda assim experimentar uma paz que não vem de explicações humanas. Talvez hoje você precise entregar a Deus aquilo que tem carregado em silêncio. A preocupação com a família, o medo do amanhã, a dor de uma perda, a pressão financeira, a sensação de fracasso ou o cansaço de lutar todos os dias. O convite de Deus continua sendo para que você ore, entregue e confie. Também encontramos consolo quando ouvimos Jesus declarar: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. O descanso prometido por Cristo alcança a mente cansada, o coração aflito e a alma ferida. Se você tem se sentido sobrecarregado ou sobrecarregada, como se estivesse carregando um peso que ninguém vê, Cristo não apenas conhece sua dor, Ele a chama para perto. O descanso que Ele oferece não é fuga da realidade, mas sustento para atravessá-la com fé. Talvez você esteja vivendo noites difíceis, pensamentos acelerados, crises de choro, sensação de vazio ou uma tristeza que parece não passar. Talvez você esteja sorrindo em público, mas lutando em segredo. O Senhor vê tudo isso e mais do que vê, Ele se importa. Você não precisa provar força o tempo todo. Você pode se aproximar de Deus exatamente como está. Cansado, cansada, ferido, ferida, confuso, confusa, sem respostas e ainda assim amado e amada. Jesus Cristo, Ele é o cumprimento da restauração. Ao chegarmos ao fim desses salmos, percebemos que toda a história aponta para Cristo, o verdadeiro pastor que reúne um rebanho disperso, a verdadeira videira que produz vida abundante, o verdadeiro libertador que nos tira da escravidão do pecado, a verdadeira manifestação do rosto de Deus brilhando sobre a humanidade. A restauração definitiva não acontece por esforço humano, mas pela graça revelada na cruz e confirmada na ressurreição. A fé cristã não é construída sobre sentimentos passageiros, mas sobre a iniciativa soberana de Deus em reconciliar consigo um povo que jamais conseguiria salvar-se a si mesmo.
O reino anunciado por Jesus já começou e continua transformando vidas enquanto aguardamos sua plena consumação. O Espírito Santo permanece operando na igreja, conduzindo cada cristão a uma vida de comunhão, santidade e esperança, fortalecendo aqueles que permanecem unidos a Cristo em todas as circunstâncias. Isso significa que sua história não está presa ao que você sente hoje, sua dor atual não define o fim da sua caminhada. Em Cristo existe futuro para quem se sente sem saída, existe cura para quem está ferido ou ferida, existe direção para quem está confuso ou confusa, existe restauração para quem pensa que já perdeu demais. O mesmo Deus que restaurou seu povo continua restaurando corações hoje. E diante de tudo isso, eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Tua presença, reconhecendo que tantas vezes nossa alma se parece com a vinha devastada descrita pelo salmista. Existem áreas da nossa vida que precisam da Tua restauração. Visita agora cada pessoa que acompanha esta mensagem. Alcança aqueles que estão cansados, abatidos, ansiosos, deprimidos, sobrecarregados ou desanimados. Faz resplandecer sobre eles a luz do teu rosto. Renova a esperança dos que perderam as forças, cura as feridas emocionais. Restaura famílias, fortalece casamentos, consola os enlutados, abre portas para aqueles que estão desempregados e concede sabedoria aos que precisam tomar decisões importantes. Dá-nos, Senhor, ouvidos sensíveis para ouvir Tua voz e um coração disposto a obedecer-te. Que permaneçamos ligados em Cristo todos os dias da nossa vida, produzindo frutos que glorifiquem o Teu nome. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, hoje para todo sempre. Amém. E ao encerrarmos esta meditação, lembre-se de que Deus continua restaurando vidas. Nenhuma história está perdida quando é colocada nas mãos do bom pastor. Se hoje você ouviu sua voz, não endureça o seu coração. Caminhe com Cristo, permaneça em sua palavra e permita que o Espírito Santo transforme sua mente e fortaleça sua alma dia após dia. Se você estar em crise emocional neste momento, receba esta verdade com fé. Você não precisa atravessar essa fase sozinho ou sozinha. Deus vê o que ninguém vê, conhece o que ninguém entende e continua trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Permaneça firme. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, um dia de cada vez. O Senhor ainda está restaurando o que parecia perdido. Amém? Muito obrigado por permanecer conosco até o final desta mensagem. Que o Senhor o abençoe ricamente, fortaleça sua fé e faça de você uma luz onde quer que esteja. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Talvez eu esteja sendo até repetitivo, mas quando se trata do nosso chamado, nunca é demais lembrar o que Deus nos chamou a ser. Seja uma candeia. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo, deixar o seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.